Caros alunos e alunas do 10º ano de escolaridade, sejam bem-vindos a mais uma aula do programa Aprender e Estudar em Casa. Na nossa aula de hoje, vamos dar continuação ao estudo de funções, mais concretamente, vamos falar de funções quadráticas. A nossa aula de hoje vai ser funções quadráticas, certo? Então, vejamos a introdução, uma pequena nota, não é? O Fernando tem em seu terreno de cultivo uma região retangular que é utilizada para a plantação de morangos. Com o objetivo de aumentar a produção, ele pretende ampliar essa região em uma mesma medida, tanto no comprimento como na largura, como mostra a figura. Temos aí o nosso morango, né? Aqui a figura, tanto um terreno de 10 metros de comprimento e 7 metros de largura. Ele vai aumentar tanto x metros de comprimento e x metros de largura, tanto com a mesma medida para o comprimento e a largura. Podemos representar a área, portanto, F, dessa região após a sua ampliação em função de medida x ampliada. Portanto, a área anteriormente era 7 metros vezes 10 metros, né? Portanto, largura vezes comprimento ou comprimento vezes a largura, certo? Nesse caso, então fica 7 mais x, portanto a largura aumenta mais x e, portanto, o comprimento também aumenta mais x, tá certo? Então, vamos ter o produto do fator 7 mais x, entre parênteses, pelo fator 10 mais x, entre parênteses. Aplicando a propriedade distributiva, não é? 7 vezes 10, 7 vezes x, e x vezes 10 e x vezes x, vai nos dar a expressão, portanto, equivalente a dizer que fx é igual a 70 mais 7x mais 10x mais x quadrado, não é? 7 vezes 10, 70, 7 vezes x, 7x, x por 10, 10x e x por x, x ao quadrado, certo? Aqui vamos adicionar os dois termos semelhantes, 7x e mais 10x, melhor dizendo, dois nossos monômios semelhantes. Então vamos ter a expressão, agora por ordem decrescente, maior grau para menor grau, então x ao quadrado mais 17x mais 70. Portanto, a expressão que nós obtemos aqui, né, corresponde à função que expressa a área da região ampliada. Essa é um exemplo de uma função denominada função quadrada. Portanto, é um exemplo de uma função quadrada, certo? A partir de um terreno do Fernando, certo? Se considerarmos x igual a 3, isto é, se a região for ampliada em 3 metros, na largura e no comprimento, podemos calcular a área a partir dessa função, não é? Portanto, nossa função, vamos ver aqui no quadro, não é? Portanto, para lembrar, nossa função é f de x igual a x ao quadrado mais 17x mais 70, não é? Então, vamos calcular f de 3, onde está a variável x, vamos substituir por 3, não é? 3 ao quadrado mais 17 vezes o valor de x, que é 3, mais 70, não é? Que dá o valor de 130, não é? 9 mais 51 mais 70. Então, vamos continuar. Portanto, nesse caso, a área da região ampliada será de 130 metros quadrados. Então, vejamos agora a definição de uma função quadrada. Portanto, uma função f definida de R em R, ou seja, conjunto de números reais para o conjunto de números reais, que associa todo número, tanto x o número real, o número y, ou seja, cada x associa o número y. X o número real e y também o número real. Com a, b e c, portanto, a expressão y igual a x quadrado mais bx mais c, com a, b e c pertencente a R. Portanto, essa expressão nós chamamos de função quadrada. Ou seja, a toda a expressão y igual a de x quadrado mais b de x mais c, com a, b e c números reais e a diferente de zero, né, nós diremos que se chama função quadrada.
Na função quadrática, y igual a a de x quadrado mais b de x mais c, ou f de x igual a de x quadrado mais b de x mais c, portanto, a mesma expressão, y representa f de x, ou seja, a imagem do objeto x, aos valores a, b e c, designamos de coeficientes da função, certo? Exemplos. Então, consideramos exemplo, f de x igual a x quadrado menos 3x mais 2, em que a é igual a 1, b igual a menos 3 e c igual a 2. Continuando nosso exemplo, na linha B, temos a função g de x igual a 2x quadrado mais 5, onde o valor de a é igual a b, aliás, a igual a 2, b igual a 5, portanto, 2x quadrado mais 5x, portanto, e c igual a 0. O valor de a, coeficiente de x quadrado 2, o valor de b, coeficiente de x 5 e c 0. Não há termo independente. Um outro exemplo, h de x igual a menos x quadrado mais 4. Coeficiente de x quadrado menos 1, valor de a. Não há termo em x, então nesse caso b é 0. E termo independente 4, ou seja, o valor de c igual a 4. E por último, um outro exemplo, m de x igual a 2x quadrado. Portanto, o a tem que ser diferente de 0, senão deixa de ser uma função quadrada. Nesse caso, o a é 2, tanto o valor de b como o valor de c é 0. Ou seja, não há termo em x e também não há termo independente, certo? Agora vejamos exercícios. Das funções seguintes, identifique as que são funções quadradas. Vamos considerar algumas expressões e vamos ver se se trata de uma função quadrática ou não, ou seja, se obedece às condições da definição de uma função quadrada. Alguém está a lembrar como é que é? Isso mesmo, y igual a de x quadrado mais b de x mais c, com a diferente de 0. Se obtivermos essa expressão, então temos uma função quadrada. Na linha A, temos f de x igual a, entre parênteses, 2x mais 3 elevado a 2, ou seja, ao quadrado, menos 4x a multiplicar por x menos 5, entre parênteses. Na linha B, temos a função f de x igual a menos 4x vezes x menos 5, entre parênteses, vezes x mais 5 mais 3 fora de parênteses. A linha C, função f de x, entre parênteses, 3x menos 4 ao quadrado, menos 4 vezes, entre parênteses, 2x mais 5 vezes, entre parênteses, 2x menos 5. E a linha D, f de x igual a 5x mais 2, entre parênteses, que multiplica pela expressão entre parênteses, x menos 3 é dividido por 2, mais x quadrado, menos 5x, multiplica pela expressão x mais 1/3 ao quadrado. Exercício 2. Determina para que valores do parâmetro k as funções seguintes são quadráticas. Portanto, a linha A, temos a função f de x igual a, entre parênteses, 2 mais k multiplicado por x quadrado, ou seja, coeficiente de x quadrado, 2 mais k, mais 5x menos 3. E a linha B, portanto, temos a expressão f de x igual a 3 menos k, x ao cubo, mais 2 menos 7x ao quadrado. Então vamos ver esses exercícios. Então vejamos a resolução no quadro. Então temos aqui esses exercícios. Vamos fazer a linha A. Então temos a expressão f de x igual a 2x mais 3 ao quadrado menos 4x a multiplicar por x menos 5. Né? Aqui utilizando o quadrado da soma, caso notável, né? Que vocês deram no nono, dá o primeiro, do primeiro para o segundo, mais o quadrado do segundo, nos vai obter 2x ao quadrado, que dá 4x quadrado, positivo, positivo dá positivo, dobro primeiro, 2 por 2, 4 por 3, dá 12x, mais quadrado 3, 9. Aqui aplicando a propriedade distributiva, negativo, positivo dá negativo, dá 4x ao quadrado, negativo, negativo dá positivo, então temos aqui 20x. Aqui termos semelhantes, corta, é simétrico, então
12x mais 22x, adicione-se dá 32x mais 9. Portanto, essa função, ela é quadrática ou não? Isso mesmo, ela não é quadrática, não é? Deixa de ter o coeficiente de x quadrado. Temos 32x mais 9, uma expressão do primeiro grau, certo? A linha B, eu vou deixar para vocês resolverem em casa, como trabalho em casa, não é? É praticamente o mesmo raciocínio, vão aplicar a propriedade distributiva, adicionar os termos semelhantes, transformar a forma canônica e ver se trata ou não de uma função quadrada. E caso seja, identifique o valor de A, B e C. Na linha C, esta aqui é a linha A. Linha C, temos a expressão f de x igual a 3x menos 4 ao quadrado, menos 4 vezes 2x mais 5, vezes 2x menos 5. Aqui temos um quadrado de uma diferença, e aqui temos também um caso notável, produto da soma pela diferença. Temos 3 fatores, mas como a multiplicação goza da propriedade associativa, então podemos associar esses dois últimos e utilizar caso notável, tá certo? Então ficaremos aqui com 9x quadrado, certo? Quadrado de 3x, menos 2 vezes 3 vezes 4 dá 6, 6 vezes 4 dá 24x, né? Mais 4 ao quadrado, que dá 16. 2 vezes 3, 6, 6 vezes 4, 24. Aqui menos 4, vamos multiplicar por diferença ao quadrado, 2x ao quadrado dá 4x quadrado, 5 ao quadrado dá 25, né? O produto da soma pela diferença nos dá diferença de quadrados. Estão lembrados? Aqui vamos aplicar a propriedade distributiva, que fica como se está, menos 24x, mais 16, 4 por 4 dá 16 negativo, né? Negativo positivo, positivo dá mais 100, certo? Adicionando termos semelhantes, 9x quadrado menos 16 dá menos 7x quadrado, menos 24x é o único termo, não há termo semelhante a ele, mantém-se, e 16 mais 100 são termos semelhantes, adicione-se, dá 116. Então, nesse caso, temos uma função quadrada. Muito bem. Em que, né, quais são os coeficientes de A, B e C? Nesse caso, o A é igual a menos 7, né? O valor de B é igual a menos 24 e o valor de C igual a 116, certo? A linha D também vai ficar como trabalho em casa, né? Então vamos continuar, agora vamos ver na tela esses resultados, né? Portanto, isso é a linha B, tem que ficar para mostrar, FX já tinha mostrado, aliás. Então temos a resolução da linha A, né? Portanto, 32x mais 9, certo? Nosso resultado aqui, no quadro, né? Portanto, já vimos que não é uma função quadrada. E, portanto, não é de segundo grau, portanto, não se trata de uma função quadrática. Aqui temos a nossa expressão, todos os cálculos, né? E temos aqui, portanto, menos 7x quadrado, menos 24x, mais 116, né? Portanto, uma expressão de segundo grau, de acordo com a definição, a de x quadrado mais b de x mais c, então trata-se de uma função quadrática, certo? É do segundo grau, portanto, é uma função, trata-se de uma função quadrática, certo? Portanto, aqui não é de segundo grau, portanto, não é uma função quadrática, certo? E esta é de segundo grau, portanto, representa uma função quadrática. Na linha A, portanto, nós queremos, portanto, vamos ver a expressão, vou pôr aqui no quadro, só para lembrar. Portanto, a nossa expressão é, portanto, vamos ver rapidamente, só para ver a expressão da linha A. Está aqui, portanto, nosso f de x igual a 2 mais k x ao quadrado mais 5x menos 3.
nós queremos que ele seja do segundo grau, ou seja, nós queremos que seja uma função quadrática. Então, para ser uma função quadrática, nesse caso, esse coeficiente tem que ser diferente de zero. Nós temos visto que o valor de A tem que ser diferente de zero na definição. Então, nesse caso, 2 mais K tem que ser diferente de zero, ou seja, K diferente de menos 2, ou seja, nesse caso, K toma todo o valor real, excepto o menos 2, ou seja, menos o menos 2. K não pode tomar o valor 2, menos 2, porque senão anula o valor de A, deixa de ser função quadrada, certo? Portanto, aqui a resolução, tanto para K diferente de menos 2. E a linha B também vai ficar como trabalho em casa. Agora vejamos gráfico de uma função quadrática do tipo y igual a a de x quadrado, um caso particular, só y igual a de x quadrado, tá certo? Então, de uma maneira semelhante à função afim, não é? Podemos construir o gráfico de uma função quadrática utilizando a ideia de representar pares ordenados em um plano cartesiano. Precisamos a seguir a construção do gráfico de uma função quadrática f de x igual a 2x quadrado. Então, temos aqui na tela, portanto, esse valor, né? Portanto, x, f de x igual a 2x quadrado, para ordenado xy, certo? Para x menos 2, então fica y igual a 2 vezes menos 2 ao quadrado, que dá 4, 4 vezes 2 dá 8, então temos o par menos 2, 8. Para x menos 1, do mesmo modo, y igual a 2 vezes menos 1 ao quadrado, que dá 2, então temos o par menos 1, 2. Na mesma sequência, não é? Para x0, teremos o par 0, 0. Para x1, teremos o par 1, 2. E para x2, teremos o par 2, 8. Vamos rapidamente tentar mostrar isso no quadro, certo? Nosso gráfico, e depois, em seguida, vamos ver na tela. Então, vamos construir aqui nosso eixo cartesiano, né? Y, 0 aqui, x, 1, 2, né? Menos 1, menos 2, aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Primeiro vamos colocar o par ordenado, menos 2, 8, ou seja, objeto menos 2, que vai corresponder à imagem menos 8, tá certo? Portanto, o nosso par menos 2 corresponde à imagem 8, tá certo? Já dizendo, portanto, menos 2 corresponde a 8. De seguida, a imagem menos 1 corresponde a 2, certo? Então, menos 1 corresponde à imagem 2. 0 corresponde ao 0, né? 1 vai corresponder a 2. E 2 vai corresponder a 8 novamente, né? Portanto, aqui vamos unir os pontos, vamos ter uma curva, né? Que representa a nossa função quadrática, né? Certo? Então vejamos aqui, tanto na tela, temos aqui a nossa função, né? Função quadrática, né? A imagem de menos 1 é 2, imagem de menos 2, se repararem, é 8, imagem de 0 é 0, imagem de 1 aqui 2, imagem de 2 aqui também 8, certo?
O gráfico de uma função quadrática é uma curva denominada de parábola, tá certo? Então, nossa curva aqui, portanto, esse gráfico, nós chamamos de parábola, tá certo? Toda parábola possui um eixo de simetria, ou seja, portanto, um eixo de simetria que divide duas imagens iguais. Nesse caso, o nosso eixo de simetria aqui é o eixo Y, certo? Portanto, que interseta é um único ponto, denominado vértice da parábola. Portanto, o eixo de simetria interseta aqui nesse ponto, as duas partes do gráfico, né? Parte simétrica, nesse ponto que chamamos de vértice. No caso dessa função, f de x igual a 2x², seu eixo de simetria é x igual a 0, esta reta, que coincide com o y, né? Coincide com o eixo y, e seu vértice possui coordenadas 0, 0, que temos visto, né? Esse ponto aqui, 0, 0, tá certo? Então, estão a acompanhar? Então, continuemos. Sentido concavidade. Dizemos que o gráfico da função f de x igual a x² tem concavidade voltada para cima, ou seja, essa abertura aqui está para cima, certo? Dizemos concavidade voltada para cima. Se considerarmos a função f de x igual a menos 2x², onde o coeficiente de x, ou seja, o valor de a nesse caso, é negativo, todas as imagens de f de x igual a x² passariam para o simétrico, ou seja, então todas essas imagens positivas passariam para negativa, tá certo? Então, aqui um passaria para menos 2, mais ou menos aqui, né? E aqui outro passaria para, e acho para menos 2, e aqui para menos 8, mais ou menos aproximadamente, né? Então teremos assim esse gráfico, certo? Concavidade voltada para baixo, ok? Portanto, temos aqui o nosso gráfico de concavidade voltada para baixo, ou seja, abertura para baixo. Portanto, concavidade voltada para baixo. Então, podemos concluir se o valor de A for positivo, o gráfico da função quadrática terá concavidade voltada para cima, certo? E se A for negativo, o gráfico terá concavidade voltada para baixo. Portanto, para cima, se A for positivo, e para baixo, se A for negativo. Entendido? Então, vejamos agora o nosso trabalho de casa, tá certo? Sobre uma circunferência são marcados pontos distintos e traçados todos os segmentos possíveis com extremidades nesses pontos. O número de segmentos S é dado em função do número X de pontos marcados. Então, por exemplo, nós teremos aqui três circunferências, aqui com 2 pontos, né? Traçamos aqui um segmento, aqui 1, 2, 3 pontos, traçamos este segmento, 1, 2, 3, e aqui temos 4 pontos, traçamos este segmento, 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Portanto, então teremos 2 pontos, x igual a 2, 3 pontos, x igual a 3 e 4 pontos, x igual a 4. Número de segmentos S vai ser dado por valor de x2 vezes 2 menos 1, vai dividir por 2. Portanto, esse 2 e 2 representa o valor de x, vai dividir por 2, constante de 2. Vai dar 1, ou seja, um segmento. Na segunda circunferência, temos 3 vezes 3 menos 1 sobre 2. Então, se repararem, esse 1 e 2 é constante, né? Menos 1 é dividido por 2, menos 1 é o valor de x que vai variar. Portanto, aqui se fizermos a conta, 2 menos 1 dá 1, vezes 2 dá 2, dividido por 2 dá 1. Aqui 3 menos 1 dá 2, vezes 3 dá 6, 6 dividido por 2 dá 3. E por último, então fica x igual a 4 vezes 4 menos 1, a dividir por 2, que vai dar 6, não é? 4 menos 1 dá 3, vezes 4, 12 por 2 dá 6. Portanto, conforme for o número de pontos, assim será o número de segmentos de acordo com essa forma. Portanto, vejam a sequência, portanto, seguir a sequência com 2, com 3 e com 4. Então, na linha A, vocês vão escrever a lei dessa função quadrática em função da variável x, tá certo? Então, tendo em conta a sequência anterior, portanto, x2, x3, x4, o que é que está a acontecer, o que é que está a variar,
o que é que está a manter constante e vão escrever uma expressão que representa essa função para calcular o número de segmentos de ponto. Entendido? Caso não entenderem, peçam ajuda ao vosso professor ou a pessoas que entendem da matéria, certo? Então, a seguir, quais são os valores dos coeficientes A, B e C? Depois de escrever a expressão, pode transformar na forma canônica e identificar o valor de A, B e C, certo? A linha B, quantos segmentos vamos formar com 10 pontos? Ou seja, quantos são os segmentos quando são marcados 10 pontos? Vamos marcar 10 pontos e dizer quantos segmentos são. Ou então, sem marcar, usando a função, né? Usando a função anterior na linha A, é só calcular o valor sem desenhar a circunferência e sem marcar pontos, está certo? Através da função. Na função quadrada, f de x igual a a de x quadrado mais b de x menos 3, em que f de 2 é igual a 7 e f de menos 1 é igual a menos 2, ou seja, a imagem de 2 é 7 e mais menos 1 é menos 2, vocês vão determinar o valor do coeficiente A e B, certo? E, terceira pergunta, trace o gráfico das funções quadráticas. A linha A, y igual a 3x quadrado, a linha B, y igual a 1/4 de x quadrado, e a linha C, y igual a menos 3x quadrado. Ok? Então, vejamos a síntese da nossa aula de hoje, certo? Começamos a ver uma pequena introdução, né, sobre o terreno do João, aliás, do Fernando, né? Um terreno para cultivo do morango. E se ele quisesse aumentar esse terreno, tanto em largura como em comprimento, à mesma medida, e vimos, através dessa expressão, através desse exemplo, nós vamos obter uma expressão que nós chamamos de função quadrada, certo? Então, esse é um exemplo prático da matemática aplicado na vida real, certo? A função ligada ao cultivo de morango no dado terreno, certo? Depois vimos a definição de uma função quadrática, alguns exemplos, indicamos seus coeficientes, e também vimos o exemplo gráfico de uma função quadrática do tipo y igual a de x quadrado, e vimos o exemplo f de x igual a x quadrado, e com cavidade voltada para cima, e vimos se o A for negativo, ou seja, menos 2, com cavidade fica voltar para baixo, né? E depois vimos o nosso trabalho de casa, certo? Nós chegamos ao fim da nossa aula de hoje, né? Não se esqueçam das regras básicas para o combate do Covid-19, né? Por exemplo, evitar aglomerações, fazer afastamento, evitar trocas de materiais, entre outros. E, acima de tudo, também usar máscara quando estamos junto de pessoas ou no meio do público, certo? Conto convosco na nossa próxima aula.